Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente entra no livro do Levítico, né? E o Levítico, até vou contar aqui para vocês por que desse nome, né? Ora, porque era justamente da tribo de Levi, né? Então, eram ensinamentos ao pessoal da tribo de Levi. E esse livro, que é o terceiro livro do Antigo Testamento, também chamado Pentateuco, ele, então, ele é direcionado ao povo de Israel, né, e são mais obrigações, né, dos rituais no sacerdócio, né. Como a gente viu, foi construída lá o tabernáculo para Deus, né, por Moisés e o seu povo, né, Arão e os outros. E então, através disso, né, a partir disso, vem o Levítico, que são mais os ensinamentos, como devem ser feitas as ofertas, como deve ser feita, vamos chamar assim de pregação, né, que é o sacerdócio, que é passar as leis de Deus para as pessoas. Então vem com a gente hoje, Levítico, capítulo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho de ovelha. Se a sua oferta for o holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar, que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça, e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá, e queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta ao Senhor for o holocausto de aves, oferecerá sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça e queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar das cinzas, e fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, né, gente, como eu falei para vocês, aí eram, no caso, os rituais que haviam, né? Note-se, inclusive, que era sempre pego a ovelha, né? Ovelha, macho, sempre um macho, né? E por quê, né, gente? Porque as fêmeas reproduzem, né? Então
A perda menor seria, né, no rebanho de um macho, né, no momento que você teria outros machos para continuar, então, reproduzindo por ali, né, gente? E mais uma vez, digo para vocês, isso eram rituais daquela época, né? Ovelhas, por isso que se diz que, né, Jesus Cristo é a ovelha, é o Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então toda essa expiação que antes se fazia através de holocaustos, de queimas, então de animais, né, que eram ofertados, né, em rituais. Depois, com a vinda de Cristo, como Cristo foi considerado Cordeiro de Deus, a partir disso não existe mais esse tipo de oferta, né? A gente sabe que esse tipo de oferta ainda existe aí nas religiões de Umbanda, de Candomblé e coisa e tal, né? É feito lá os despachos, mas isso não são religiões cristãs, tá? Então, quem crê em Cristo não pode caminhar para esse lado, tá, gente? Não sei como é que é a questão da crença em Deus, mas sei que eles têm muita crença em espíritos, inclusive em espíritos do mal que juram que não é do mal, né? Mas tudo aquilo que a gente faz, inclusive querendo o mal de outra pessoa, vamos deixar bem claro, isso sempre retorna, tá? Então, Jesus nos ensinou, a gente não deve querer o mal dos irmãos. Por isso que eu, de minha parte, abomino essas religiões aí que pregam o mal, que fazem trabalhos e coisa e tal para prejudicar outras pessoas, né, gente? Isso aí, no meu ponto de vista, não tem nada a ver. E quem realmente é cristão, inclusive, não tem nem que temer esse tipo de coisa. A gente sabe que existe, né, que existem pensamentos ruins, que existem, que chamam lá de olho gordo e coisa e tal, né, mas isso não atinge ao cristão. Vamos deixar isso bem claro, tá, gente? Então, segue com a gente hoje no fim do dia, né, lá pelas 7, 8 horas, a gente segue na leitura do Levítico, então, da tribo de Levi. Tá ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho, nos vemos logo mais e que Deus abençoe todos vocês.